Olá pessoal, vamos então para a atividade dessa semana, área do setor circular. O setor circular também é conhecido como a fatia de pizza, né? É como se eu tivesse o meu círculo e fosse tirar uma fatia dele. Então assim, a definição, tá? Então, é a parte do círculo limitada por um raio e um arco, tá? Também conhecido como fatia de pizza. Então, eu tenho aqui, eu quero a área desse setor circular, só que eu tenho o comprimento do arco. Então, eu tenho duas maneiras de calcular a área do setor, quando é dado o comprimento do arco ou quando é dado o ângulo do arco, certo? Quando é dado o comprimento do arco, a gente vai resolver através de uma regrinha de 3. Então, assim, ó, o comprimento do arco, o que eu sei? Que o comprimento todo daquela circunferência aqui é 2π radiano, é isso? 2π radiano. Então, 2π radiano está para o comprimento do arco, então o comprimento está para o comprimento do arco L, certo? Assim como a área do círculo, qual é a fórmula da área do círculo? Π vezes raio ao quadrado está para a área do setor, certo? Então eu vou transformar numa regrinha de 3, ó. 2πr está para L, assim como o πr2 está para A. Como é que eu faço para me resolver essa proporção? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou ao contrário, tanto faz. Então, eu vou pegar e vou multiplicar. A vezes 2π raio é igual ao comprimento L vezes πr2, tá aqui. Na verdade, eu quero calcular a área do setor circular, então a área vai ser igual ao comprimento πr2 dividido por este número que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o que eu vou? Vou cancelar π, ó, π com π desaparece, R2 dividido por R, eu conservo R em cima, porque ele tem maior expoente, e vou subtrair 2 menos 1, 1. Pessoal, aqui eu estou deduzindo a fórmula, vocês podem aplicar a fórmula direto, tá aqui ela, ó. Quando eu tiver o comprimento do arco, eu vou aplicar essa fórmula. A área vai ser o comprimento do arco vezes o raio dividido por 2, certo? Aqui eu expliquei como é que eu chego na fórmula, porque às vezes a gente tem que resolver uma atividade, fórmula a gente esquece, né? Então a gente tem que aplicar, saber de onde é que vem cada coisa. Então aqui está o exercício. Calcule a área do setor. Tá aqui o setor. O que eu tenho aqui no setor? Eu tenho o comprimento do arco, que é 8 centímetros, e eu tenho o raio, que é 5 centímetros. Bom, se eu tenho o comprimento e o raio, eu vou usar essa fórmula. Qual é a fórmula? A área do setor circular é igual ao comprimento do setor vezes o raio dividido por 2. O comprimento é 8, o raio é 5. Então, a área vai ser o comprimento, que é o L, que é 8, vezes o raio, que é 5, dividido por 2. Tá aqui a fórmula, só vou substituir. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, a área desse setor é 20 centímetros quadrados. Agora, quando eu não tenho o comprimento do arco, mas eu tenho o ângulo do arco. Quando eu tenho o ângulo do arco, aqui ó, eu tenho o ângulo que é chamado de alfa e a área. O que eu sei que a volta toda, ó, a volta toda é 360 graus, certo? E a área do círculo é dado por πr ao quadrado. Então, 360, a volta toda, está para o ângulo do setor que eu não sei, que aqui está alfa, representado por uma letra grega, alfa. Assim como a área do círculo está para A. Aqui já está a fórmula reduzida. Π raio ao quadrado vezes alfa
dividido por 360. Então, aqui eu vou aplicar a regrinha de 3, certo? Então, olha só. O ângulo 360 está para o ângulo do setor, assim como a área do círculo πr2 está para a área do setor. Eu multiplico as diagonais, ó. 360 está para alfa, assim como πr2 está para A. Sempre que eu tenho uma igualdade entre duas frações, eu sempre posso multiplicar através de x, que isso é uma proporção. Sempre que eu tiver uma igualdade entre duas frações, sempre eu posso multiplicar as diagonais. Então, eu vou fazer área vezes 360, tá aqui área vezes 360, igual a π raio 2 vezes alfa, tá aqui. Eu vou isolar A porque eu quero calcular a área. A área é igual a πr2 vezes alfa, o 360 que está multiplicando passa dividindo. Tá aqui a fórmula, então, né? Vocês podem usar direto a fórmula. E aí tem o exercício que diz o seguinte: calcule a área do setor. Tá aqui o setor. É dado o raio, que é 5 centímetros, e é dado o ângulo, que é 40 graus. Então, o ângulo é 40 graus e o raio é 5 centímetros. Se eu tenho o ângulo, eu tenho que usar essa fórmula. Então, a área é igual a π vezes raio. Raio é 5, só que é o raio ao quadrado lá, vezes o ângulo do setor. Quem é o ângulo do setor? 40 graus, dividido por 360. Então, a área é igual a π, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, vezes 40 sobre 360. Por que eu coloquei esse 1 aqui e esse 9? Eu posso multiplicar para depois simplificar, mas quando eu tenho multiplicações, eu sempre posso simplificar antes. Existe um número divisível por 40 e 360 ao mesmo tempo? 40. Quanto que é 40 dividido por 40? 1. Quanto que é 360 dividido por 40? 9. Então, vai ficar π vezes 25 vezes 1 dá 25π. E aqui sobrou 9. Então, a área do setor é 25π sobre 9 centímetros ao quadrado. Repetindo. Quando eu tenho o comprimento do arco, eu vou usar essa fórmula. L eu vou usar para calcular o comprimento. Quando eu tiver o ângulo do arco, eu vou usar essa fórmula. Eu vou substituir o alfa pelo arco do setor. Então, tá aqui, ó. A atividade de vocês é essa, aqui. Calcule a área do setor circular. O que eu tenho aqui? O comprimento do arco, que é 9, e o raio, que é 4. O comprimento do arco, que é 4, e o raio, que é 3. Então, é essa fórmula que vocês vão utilizar. A área é igual ao comprimento vezes raio dividido por 2. Então, a área vai ser igual ao comprimento 9 vezes o raio dividido por 2. Segundo exercício, calcule a área do setor circular. Só que aqui eu tenho o ângulo do setor. Então, que fórmula que eu vou utilizar? Esta fórmula aqui. A área é igual a π vezes raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360, certo? Então, eu passei um exemplo 1 e o exemplo 2. Apenas essas duas atividades, porém, eu preciso que vocês façam isso aqui a título de curiosidade. Façam uma pesquisa sobre equações do segundo grau. A forma geral, os coeficientes de uma equação e como são classificadas, as completas e incompletas, o que é a completa e o que é a incompleta, que é o próximo conteúdo que nós vamos começar. Eu preciso introduzir equações para que eu possa introduzir teorema de Pitágoras e teorema de Tales, tá, pessoal? Então, assim, um bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, a professora está aqui à disposição, certo, queridos? Um beijo. Não deixe as atividades acumular, pessoal. As atividades agora estão sendo menores para que vocês consigam realizar exatamente no dia de matemática, tá? Um beijão, fique com Deus.